as my servants. Sweep over Hyrule. Eliminate this kingdom and her allies. Leave no survivors! Falar um pouco começar pelos gráficos, né, do Zelda Tears of the Kingdom. Lógico que falando aqui dentro do poder do Switch, né, que é como o pessoal fala aí, praticamente um poder de um celular de, sei lá, acho que 2017, 2016, por aí. É impressionante o que a Nintendo faz, né, então eu acho que a direção de arte da Nintendo, como sempre, consegue superar, né, algumas dificuldades técnicas, né? Inclusive a limitação, né, traz criatividade, né? Então eles para burlar algumas coisas, né? Por exemplo, tu tem que enxergar, pô, tu tá longe pra caramba, tem um castelo, uma shrine, alguma coisa assim, e você consegue enxergar. O que eles fazem? Eles botam o objeto igual a shrine, ele é colorido em volta. Então você vê aquilo e quando tu amplia, tu vê ali que as texturas não estão aplicadas e tal, né? Quando tu vai chegar mais perto, as texturas vão aplicar e etc. Mas eles fazem isso de forma muito inteligente, né? Porém, tem coisas que não tem como... por exemplo, uma construção de cenário, algumas vezes de mato e etc. Acontece, né? Mas eu pensei que ia ser mais brusco, né? Principalmente quando você abre o mundo e você começa do céu, né? Então... não vou falar que não tem, mas eu já vi até jogos maiores, como Elden Ring, por exemplo, o jogo mais premiado de todos os tempos, ter construções de cenário muito maiores, né? Até o excelente na parte técnica Horizon, né? Gráficos lindos, tem umas construções, tem hora que parece bicho na tua frente. Então, pelo hardware, pelo que foi feito aqui, eu acho que o Zelda, ele impressiona muito, né? Impressiona muito. Falar agora aqui que é uma parte importante no Zelda, né? Mundo e mecânicas, né? Uma parte que tem que ser citada, assim, que é diferente dos reviews que a gente escuta, né? Não tem... mais separado gráfico, som, jogabilidade e tal, mas eu acho que é uma parte importante a ser falada. O mundo de Zelda é fantástico. Pra mim... ensina. Breath of the Wild foi muito importante nisso, né? Para mim, ensinou como fazer um mundo aberto não ser tão previsível e de ponto A ou B só, ficar aquele mundo que algumas vezes a pessoa fala, pô, mundo aberto é muito chato, né? Que às vezes tem um mundo enorme e aí, aí fica piscando lá em tal lugar, lá na Conchinchina, né? E você tem que ir até aquele ponto e aí você vai andando de cavalo ou de carro, ou o que for o mundo do jogo, né? E até chegar lá e o mundo assim só tá ali pra imersão, né? Pra falar que existe um mundo, né? O Zelda, ele é fantástico porque, tipo, cara, eu acabava de fazer uma shrine, uma coqueria ou qualquer coisa, matasse os inimigos e tal. Cara, tu olha pro lado, já tinha uma coisa pra fazer. Aí tu sai daquele lugar, aí tu olha, tu dá uma olhada assim, cara, tu já via alguma coisa, uma curiosidade. E o jogo não te pega pela mão. Mas ele parece que ele vai jogando armadilhas ali, uma comidinha assim, né? Igual a gente faz pra pegar bicho, né? Vai botando vários e depois vem a armadilha e te pega, né? Eu sentia muito isso no Zelda. Ele vai botando várias coisinhas pra chegar pra tu chegar numa certa situação e tal. Cara, o tempo todo. Eu, por exemplo, deu 50 horas de jogo, eu não tinha feito uma dungeon ainda da missão principal. Porque o jogo ele vai com essas armadilhas, né? Então é um mundo assim. Pra mim é um mundo aberto a ser batido, né? Nessa questão de um mundo vivo, um mundo que não te pega pela mão, um mundo que te deixa, no meu caso, sempre interessado na exploração,
fantástico, fantástico isso aí. Agora a parte da mecânica, né? Uma coisa também impressionante no Zelda, como eu falei um pouco, é a física, né? Já aconteceu no Breath of the Wild, né? As mecânicas funcionam muito bem. E agora temos a mecânica de colar objetos, criar coisas, né? Atravessar ali algumas vezes cenário, né? Pô, tem uma parte em cima, você atravessa o cenário. E, cara, e toda hora que tu tá jogando, tu fala, o jogo vai quebrar. Agora ele vai quebrar, vai dar um bug, vai quebrar. E o jogo não quebra, cara. Ó, eu joguei 90 horas, ainda tem muita coisa pra fazer e o jogo não quebra. Tu fala, cara, isso aí vai dar problema. Isso aí vai dar um bug, vai acontecer alguma coisa e o mundo não quebra. Então, isso aí que algumas vezes eu acho mais importante um jogo polido do que um jogo que algumas vezes pode me entregar um gráfico melhor. Não tô falando dos grandes players aí de exclusivos da Sony, coisa assim, mas jogos até de third, jogos, por exemplo, da Ubisoft, que eu acho que tem gráficos muito bons, Assassin's Creed, etc. Mas tu vê toda hora o jogo, ou como dá um mole em umas mecânicas, o jogo te tira da imersão devido aos bugs e tal. Então eu prefiro um Zelda com esse gráfico do que, sei lá, me entregar um Far Cry, um Assassin's Creed com um gráfico bem superior e um jogo que não tá polido, né? Então, pô, Nintendo, ponto pra Nintendo. Jogabilidade, eu falei um pouco já dela na parte de mundo e mecânica, né? Então, uma jogabilidade muito boa ali de exploração e de o jogo não quebrar. A parte de combate, eu sei que também ele te dá muita criatividade pra tu matar um inimigo, fazer as coisas, mas eu senti que eu lutei pouco no jogo, assim, o jogo te incentiva pouco a lutar, né? É uma opção, né? Mas ou então teria que te obrigar mais em algumas partes, né? A você fazer essas lutas. Também não é ruim, mas eu acho que temos outros jogos aí que faz isso aí que, no meu ponto de vista, assim, um pouco bem mais interessante a parte exclusivamente de espada e escudo, né? Não que seja ruim, né? Bem legal, principalmente quando você começa a usar a criatividade, mas quando tu vai pro puro e simples lutas, eu acho que ele fica devendo, né? E a parte boa eu já citei em mecânicas aí. Som, né? Som e música, né? Eu vou... Impressionante também como, tipo, a parte da física é uma parte muito importante, Zelda, né? Então, em quesitos efeitos, né? O som também ele tem um diferencial também, né? Muitos jogos a gente não percebe, né? Mas faz total diferença na imersão. Tipo, cada objeto de Zelda, cada lugar que tu anda, cada lugar que a flecha bate ou coisa, tem sons diferentes, né? E tu vê muito jogo, sei lá, tu tá andando ou no piso de madeira ou no chão de concreto, alguma coisa, é o mesmo som. Tac, 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 tac. Porra, o Zelda não, né? A parte da música, né? Ele tem o Zelda, excelente, como sempre, excelentes trilhas sonoras, mas eles tocam em horas pontuais, né? Eu sinto falta mais como eram os Zeldas clássicos, né? Do Ocarina of Time, o Wind Waker, né? Mas porém tem a defesa, né? Tem algumas pessoas que falam, pô, não, algumas vezes o cenário fica mais em silêncio, até mesmo porque o som, a parte de efeitos, de alguma coisa no cenário, ele te guiando, é importante pro jogo, então não chega a ser um defeito, é mais um gosto pessoal, né? Assim, até como jogos The Witcher 3 também, eu gosto quando toca música, né? E eu critiquei, por exemplo, o Horizon também, que ele é parecido com o Zelda, né? Tem uma excelente trilha sonora, mas ele só toca em partes cruciais ou uma parte mais importante, né? A parte de história, né? Agora falar um pouco do Zelda, ele não é ruim, né? Como sempre, o Zelda entrega histórias legais, né? Apesar de um pouco sempre aquele mesmo plot, né? De salvar a princesa e etc, né? Mas eu acho que elas poderiam ser contadas de uma forma também mais scriptada, né? Depois não vou entrar em detalhe spoiler, vou falar lá nos contras do jogo lá um pouco mais em relação aos problemas, né? Do jogo, mas a história é bem legal, mas eu acho que já a forma de contar poderia ser melhor executada.
Agora eu falei as partes boas, né? Vou pro contra, né? Os contras do jogo aí. A primeira, que não chega a ser um problema de jogo, mas eu acho que é um problema pro Brasil, é a coisa assim que mais me irrita na Nintendo. Ela tá atrasada quando a gente vê o Xbox, o PlayStation, questão de hardware e tal, né? Que hoje até a gente já começa a ter um pensamento, né? Que a Nintendo ela não precisaria estar tão atrasada, né? Mas ela não tá tão adiantada assim. O mercado, tipo assim, as produções estão ficando muito caras, o mercado tá quebrando, mas esse é assunto para outra hora. Mas uma das coisas que desse ponto da Nintendo tá mais atrasado, que mais me irrita é a localização, né? Então, eu tenho um inglês intermediário, né? Então, o Zelda aí, ele ia pedir muito uma localização. Eu acho que, no mínimo, uma tradução, né? Que localização e tradução é diferente, né? A localização, só para citar exemplo, sei lá, a gente fala que a cobra vai fumar, o bicho vai pegar. Algumas vezes tu vai traduzir isso para outra língua, não dá, né? Tu vai ter que falar, eu vou te bater, né? Eu vou te meter porrada. Então, de repente, né? Numa tradução, se a gente fosse do português para o inglês, ficaria Snake e Smoke. Aí o cara ia ficar assim, pô, o que o cara tá falando? Mas, pelo menos, o cara já seria melhor, né? Acho que a Nintendo usar isso aí. Ela já começa a fazer um trabalho nos jogos mais novos dela. Alguns jogos, o Pikmin 4 eu fechei, ele já estava localizado, o Mario Wonder está localizado, né? Então, eu acho que a experiência de Zelda não tá localizado, né? Para nossa língua aqui, perde muito, é muitos itens, é muito texto, ainda mais que o Zelda, ele é um jogo que não te pega pela mão, como eu falei. Você fala com o habitante, ele fala, ó, tal coisa, vai procure tal pessoa, vai em tal lugar assim, que você vai falar com tal pessoa. Pô, cara, se o cara não tiver o inglês, o cara vai ficar rodando igual peru ali e não vai resolver nada. Então, pra mim é o principal contra do jogo, assim, pra nós brasileiros, assim, é uma coisa que eu tenho que falar, apesar de muitas pessoas falar, mas isso não é um problema do jogo, né? Você que não sabe inglês, ou então lá pra outras pessoas nos Estados Unidos ou no Japão que tá localizado, não chega a ser um problema, mas eu acho que é um problema. A parte, assim, gráfica, né, que a gente fala assim, pô, apesar do milagre que ter esse Zelda no Switch, né? A gente sempre fica com aquela dor de corpo, porra. Ele é tão. É um projeto tão grande, né? Tão avançado, né? E tu vê que o hardware limita algumas partes dali, né? Se eu acho que tivesse um hardware mais forte, lógico, pô, o jogo seria melhor, né? Então não tem como não falar, né? É um jogo aí que, de curiosidade, aí, é o Zelda que ficou mais tempo em produção, né? Para algumas pessoas já que olham assim e falam, é uma simples DLC de Breath of the Wild. Não, é um jogo aí. E quem normalmente a pessoa que fala isso é a pessoa que viu Breath of the Wild, viu um vídeo de Tears of the Kingdom e fala, é a mesma coisa. Quem joga, essa sensação passa em poucas horas, né? Na minha opinião, né? Então, mas de qualquer forma, é um jogo assim que tu vê que um hardware mais potente, pô, apesar do jogo estar bem polido, poderia impressionar também na parte visual, né? A parte, como eu falei, é uma coisa, o preço o terceiro ponto aí. O mundo aberto é fantástico, a exploração é fantástica, não te pegar na mão, mas tem o contra, né? Esse mundo aberto que não te pega pela mão ou não te dá algumas vezes objetivo, por exemplo, as shrines desse jogo eu achei bem melhor que do Breath of the Wild. O jeito de solucionar elas, eu acho que tipo, tu vê 10 pessoas jogando, vai ter 10 tipos de jogabilidade diferentes, isso é fantástico. Mas você, tipo, a sensação que tu tem, tipo assim, tu fechou e o jogo e tu perdeu muita coisa e tu não sabe nem onde estão essas coisas. Tu fala assim, onde eu vou procurar isso, né? Eu acho até pro cara procurar na internet os vídeos de onde estão todas as coisas, pô, vai ser um trabalho, cara, é complicado, entendeu? Então é legal explorar e descobrir a melhor parte do Zelda, mas eu sinto que a gente fica sem ver muita coisa fantástica, de fazer muitas coisas legais, né? Tanto que depois que uma das coisas que eu fechei o jogo, que eu descobri depois que eu fechei, por exemplo, que tem 5 templos, eu fiz 4. Aí, tanto que quando você vai fechando os templos, tu ganha tipo um anel na mão, porque um companheiro pra te ajudar nas lutas. E eu tô assim, pô, cadê o quinto? Eu fui pro boss final, pra mim o quinto seria Zelda, ou algo do tipo, depois que eu fechei, né? Porque eu gosto de jogar sem olhar a internet, nem nada.
Aí, depois que tu vai vendo as coisas, tu fala, ué, caraca, eu não fiz um templo e fechei o jogo. Então, olha só o perigo dessa liberdade toda no jogo, né? Você fecha o jogo e deixou de fazer um templo. Que os templos são legais pra caramba, né? Bem, uma coisa eu achei melhor também que o Breath of the Wild, os templos, né? Então, o mundo é fantástico, mas tem esses contras aí que você deixa de fazer muita coisa, perde muita coisa, né? Então, vou deixar por aqui que esses contras aí ficou maior que os prós. As conclusões finais aí de Zelda Tears of the King, né? Zelda é uma franquia fantástica, né? Não tem muito falar diferente disso, né? Eu brinco assim, não existe Zelda ruim, né? Não existe Zelda com nota menor que 9, né? Uns falam que eu sou muito fã da série e tal, né? Mas é a pura verdade, né? O pessoal sabe que é verdade, né? São jogos que marcam uma geração, marcam uma época, né? Zelda Ocarina of Time é um jogo, por exemplo, que até hoje tem a nota mais alta no Metacritic, né? É um jogo, para mim, inclusive, é um jogo muito importante, né? Para mim é o jogo que o melhor jogo da minha vida, ainda é o Zelda Ocarina of Time, né? Para mim foi a perfeição ali na época, né? E aí, em relação, concluindo ao Tears of the Kingdom, né? Quem acha que pensa, né, que é uma simples DLC, né, de Zelda Breath of the Wild, não é. É um jogo aí que ficou, como eu falei, em 6 anos em produção, né? Então, tudo que a galera queria fazer nele e não conseguiu fazer no Breath of the Wild, já conseguiram aqui, né? De importância, eu acho que o Breath of the Wild ainda é mais importante para a indústria, né? Porque ali, quando eles fizeram aquele mundo aberto ali, influenciou, eu acho, né? Influenciou os jogos de mundo aberto depois. A gente viu até alguns diretores de alguns jogos falando isso, né? Do próprio Elden Ring, Ghost of Tsushima, e tu via isso, né? Nesses jogos, né? Onde, como eu falei, o jogo não te pega pela mão, né? O jogo, ele o cenário fala com você, né? Aquela sensação de exploração, de descoberta, né? Então aí é um jogo recomendadíssimo para todos os fãs de games, né? Em primeiro lugar, antes de ser fã de Zelda, sou fã de game. Então é uma aula, né? De direção, de design, né? Para mim, Zelda é fantástico nos dois quesitos aí, né? Realmente o que eles fazem no Switch é um milagre, né? E quem é fã de jogo de mundo aberto, com certeza jogou alguns jogos, né? Pode ser dos mais importantes, desde GTA e tudo. Acho que deveria dar uma chance ao Zelda, né? Então é um jogo que eu recomendo muito, né? Minha nota final aí, ficar um pouco em cima do muro, entre 9 e 9,5 aí, ficar em 9,2, né? Um jogo que eu fiz 60 horas, mas ainda faltou muita coisa para fazer. A sensação que eu tenho é que fiz uns 60% do jogo, né? Então vai ter os mais fãs da franquia que vai falar que é 10, que também é de boa, né? Que foi um jogo, né? Mas eu acho que ele tem uns probleminhas aqui ou ali, né? E tem gente também que vai falar que é uma nota muito alta, também não tem problema, né? Que acho que é menos por causa, né, de estar mais datado tecnicamente, né? Nesses pontos assim. Mas minha nota final aí fica em 9,2.